Olá pessoal, Gustavo Pascoal aqui com vocês, advogado trabalhista há mais de 10 anos, e hoje eu quero explicar para vocês empregados que são transferidos para outra localidade daquela que vocês foram contratados. E as grandes dúvidas são as seguintes: Gustavo, eu tenho algum direito de adicional? Qual que é o valor? Quem paga essa mudança? Se eu retornar para o local anterior, como que funciona? Eu tenho que dar o consentimento ou não? Então vamos lá, se ficou interessado nessas respostas, fica aqui até o final do vídeo que eu já vou responder vocês. Vamos lá, pessoal. A CLT trata a partir do artigo 468 os direitos dos empregados que são transferidos. E a primeira questão que devemos observar é que sim, deve haver o consentimento do empregado antes da realização da transferência. Porém, muitas empresas já colocam essa disposição no contrato inicial que o empregado assina junto à empresa. Então, a partir do momento que o empregado assina aquele contrato, ele já está dando consentimento de uma possível transferência de localidade de trabalho. E a partir do momento que surge essa necessidade, aquele empregado tem que ir para outra localidade. Só que isso gera alguns efeitos no contrato de trabalho. Vejamos, eu separei aqui na segunda tela os principais direitos aqui. Primeiro, em relação ao mútuo consentimento, coloquei que é proibido fazer a transferência sem anuência, ou seja, se não tiver naquele contrato inicial, tem que pegar a anuência do empregado antes dele ser transferido. E aqui é um detalhe importante, ó. Não se considera transferência que não acarretar necessariamente a mudança do domicílio. Ou seja, para que seja considerado transferência, o empregado tem que mudar. Ele não pode, por exemplo, São Paulo, que é muito grande, ele transfere para outra filial em São Paulo, mas ele não muda de domicílio. Então isso não é transferência. Outro exemplo, aqui de Goiânia, por exemplo, o empregado trabalha em Goiânia, mas foi transferido para Aparecida, mas o endereço residencial dele ainda é o mesmo. Isso também não vai ser considerado transferência. Então, para ser considerado transferência, tem que acarretar a mudança de domicílio. Primeira questão. Segunda, tem que ter a anuência do empregado e a necessidade do serviço. Segunda questão. Terceira, para fazer a mudança de domicílio, a empresa que deve arcar com esses custos. Olha o que o artigo 470 fala da CLT, ó. As despesas resultantes de transferência correrão por conta do empregador, beleza? Então, aquele caminhão de mudança, o pessoal para carregar essa mudança, o imóvel onde vai ser a nova residência do empregado, tudo isso será por conta do empregador, porque ele não pode ter uma diminuição na fonte de renda dele, já que ele tem um domicílio, né, ali na localidade do local da prestação de serviço, beleza? Outra situação, pessoal, é a questão do adicional. Qual que é o valor? Olha o que a lei fala, pessoal, no parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, olha só, para localidade diversa, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto perdurar a situação. Outra situação que a gente deve interpretar aqui: a transferência deve ser provisória. O que entende-se como provisória, pessoal? A lei fala ali entre 2 a 3 anos, fica nessa divergência ali, até 3 anos é considerado provisório. Depois disso, se ele permanecer lá, já começa a ser considerado uma transferência definitiva e ele não teria mais o direito aí ao adicional de transferência. Agora, se ele ficar 3 anos, né, nesses 3 anos ele deve então ter todo o apoio da empresa que transferiu ele para a localidade diversa, mais o pagamento desses 25% de forma suplementar com base no salário, que tem natureza salarial, ou seja, integra para fins de FGTS, 13º, férias e verbas rescisórias, se houver. Então, quando a empresa não paga isso, o empregado pode ajuizar uma ação cobrando esse adicional de transferência pelo período que ele estiver ali, mudado de domicílio, trabalhando para a empresa, tá bom? Esse é um direito previsto na CLT. E outra situação que eu queria trazer para vocês aqui é o que está escrito na súmula 43, pessoal.
presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem a comprovação da necessidade de serviço. Ou seja, a gente tem que observar, pessoal, que muitos casos, que são casos de empregados de confiança, né, gerentes, e às vezes eles são transferidos só para pedirem demissão. Ah, não, eu não quero ir para lá, não, eu vou forçar o empregado a pedir demissão, transferindo ele para outra localidade. Então, se isso ficar comprovado, vai ser considerado uma transferência nula, abusiva, e neste caso, né, se o empregado não quiser ir para essa outra localidade, ele poderia inclusive ajuizar uma ação aí rescisória, né, pedindo a rescisão indireta, já que é uma transferência abusiva. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Não deixem de ler os artigos 468 até o 470 da CLT e a súmula 43 do TST. Beleza? Se gostaram do vídeo, compartilha, comenta aqui, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.